Graça e paz a todos aqui presentes, aos irmãos que irão nos assistir aí pela internet. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus possa alcançar o coração de todos aí. Antes de mais nada, gostaria de pedir ao nosso irmão Nelson que fizesse uma oração antes da gente começar o nosso estudo de hoje. Amém. Nós vamos dar sequência aí, né? Dar sequência aí na série de estudos Conhecendo a Cristo. E quem melhor para conhecer, senão Jesus? Né? Qual a pessoa melhor que a gente poderia conhecer, senão o Cristo, o Filho de Deus? E nessa noite a gente vai estudar sobre o estado de humilhação de Jesus. Na semana passada, o Davi que deu o estudo, eu não pude estar presente, mas soube que foi uma bênção. E hoje, então, a gente, à luz da palavra de Deus, nós vamos tentar aí entender um pouco mais a respeito do estado de humilhação de Jesus Cristo. Esses estados, que a gente chama de estados, porque não é uma condição, tem uma diferença entre estado e condição, principalmente no que se refere à lei. Né? Estado é uma posição que a pessoa se encontra em relação à lei. E condição é, na verdade, um modo de existência que essa pessoa tem. Tentar explicar de uma forma que o pessoal consegue entender. Imagina que uma pessoa está num tribunal e foi julgado ali e foi achado culpado. O juiz determinou que ele é culpado. O estado dessa pessoa é de culpa. Ele se encontra no estado de culpa, ele é culpado. O que vem depois dessa culpa seria o encarceramento, a prisão desse cidadão, seria então a condição que ele iria se encontrar. Porque o estado ele se encontra culpado, mas a condição que ele ia passar a viver a partir dali seria encarcerado. Então, o estado e condição têm uma diferença. Né? E esse estado se refere a Jesus como o nosso mediador, aquele que veio para nos representar diante de Deus. É assim que a gente vai estudar esses estados de Cristo à luz dessa perspectiva de que Jesus é o nosso mediador, aquele que nos representa diante de Deus. Né? O estado de humilhação de Jesus começa na própria encarnação, né? E muito diferente do que eu pensava até antes de fazer esse estudo. Para mim, o estado de sofrimento de Cristo acabava na cruz. Afinal de contas, ele disse, ele tetelestai, está consumado. Mas o que a gente vai aprender nessa noite é que ele vai um pouquinho mais além. Né? Vai até ali o Hades, que a Bíblia nos informa que Jesus passou por esse estado também. A gente vai ver um pouco mais claro, né, do que isso significa. Jesus Cristo, o verbo pelo qual tudo foi feito. Né? João 1, de 1 a 3, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse ser majestoso, grandioso, poderoso, o verbo que estava ali diante do Pai, foi ele que se encarnou. Foi ele que veio, ele que se humilhou para que nós estivéssemos aqui nessa noite.
né? Foi Ele quem fez tudo para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. O Nelson acabou de orar aqui, né? E a gente ora com essa confiança, com essa certeza de que o Senhor nos ouve, confiados em tudo que Cristo fez por nós. Porque Ele se humilhou, porque Ele passou por tudo isso, nós hoje temos acesso a Deus, porque Ele é o nosso mediador, Ele está ali diante de Deus e nos representa. E a gente entra com uma certa confiança diante de Deus, né? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7, nos fala dessa humilhação que Cristo sofreu por nós, mas porque ele resolveu, ele decidiu passar por isso, né? Filipenses 2, de 5 a 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse ato grandioso de Cristo, que se sujeitou a essas humilhações, como eu disse, é o que nos dá essa certeza de podermos entrar diante de Deus. Jesus Cristo colocou de lado a sua majestade, né, o seu poder de governador do universo. Não só o governador, o Criador. Né? João, ali que a gente viu, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas junto com Deus. Né? E ele assumiu a natureza humana na forma de servo. Ele, que era o supremo legislador, se colocou sob a lei, debaixo da lei. Né? Ele se colocou debaixo daquela lei que ele mesmo criou. Ele se subjugou, ele se colocou debaixo dessa própria lei. Mateus 3,15. Alguém pode ler para a gente aí, por favor? Aí outra pessoa pode abrir em Gálatas 3,13. Outra aí em Gálatas 4:4. E outro aí em Filipenses 2, 5 a 8. Um texto que a gente leu até o 7 aqui. A gente vai ler de volta até o versículo 8. Mateus 3,15. Gálatas 3,13. Filipenses 4:4. Ou Filipenses não, Gálatas 4:4. Não foi isso que foi dito? Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo, né, e nasceu sob a lei. E sob o estado de encarnação, de sofrimento de Jesus, esse estado de humilhação de Cristo, a gente vai ver então aqui na verdade são 5 estados que Jesus passou da humilhação aqui. O primeiro deles, como foi dito, é a encarnação. Jesus Cristo resolveu se encarnar, ele se encarnou, ele nasceu e assumiu a figura humana. Sobre a encarnação de Jesus, a gente precisa entender algumas coisas. Tentar ser mais claro possível aqui para os irmãos. Quem foi encarnado foi a segunda pessoa da Trindade. Não foi Deus que se encarnou. João, e por isso é tão maravilhoso a gente pensar que a Bíblia foi inspirada. Né? Hoje nós temos o texto bíblico nas mãos, a gente tem acesso a tudo o que temos aqui, ao texto que o próprio João escreveu. Mas quando João estava escrevendo isso aqui, ele foi iluminado, foi o Espírito Santo quem mostrou para ele. E ele escreveu, falando de Cristo, no versículo 1, João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. João, quando ele começa o capítulo 1, ele começa informando que Jesus Cristo era o Verbo. Nós lemos João de 1
João 1, de 1 a 3, que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, João vai nos informar que foi esse verbo que se fez carne. João fala que foi o verbo quem se encarnou. Ele não fala que foi Deus que se fez homem. Muitas vezes a gente fala, né, a gente comete um erro aí de falar que Deus se fez homem. Quem se fez homem foi o verbo. É claro que Deus é trino, e ele consiste em 3 pessoas, mas a pessoa que se encarnou foi a segunda pessoa da Trindade. A gente precisa compreender primeiro isso aqui, para a gente dar sequência no estudo. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre a encarnação de Cristo é que ele continuou sendo o mesmo. Jesus encarnou, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu a essência, ele não deixou de ser o verbo que João falou aqui no capítulo 1. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele falou que o verbo se fez carne. Jesus não se tornou outra pessoa ao se encarnar. Ele não deixou de ser aquele ser supremo, soberano. Tanto que a gente fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Né? Quando dizemos que Jesus encarnou, ele não simplesmente, como é que eu vou dizer? Ele não usou o corpo humano ali, não foi para ele um invólucro, uma embalagem. Não foi isso que aconteceu. Jesus nasceu, a pessoa de Cristo, o Cristo homem, o Jesus homem, andou com os discípulos, falou com os discípulos, mas ele também era o Jesus Deus. Ele não deixou, ele não perdeu aquela natureza. A natureza divina não foi, como é que eu vou dizer, que como uma embalagem, né? Ele não foi embalado, não foi vestido. Mas eram 2 pessoas, um homem e um Deus habitando no mesmo corpo. Isso é maravilhoso, muito difícil da gente, muitas vezes, até compreender. Romanos 8, versículo 3. Se alguém puder ler. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus precisava vir em carne. Tinha que ser um homem, tinha que ser uma pessoa encarnada, alguém que passasse pelas agonias que uma carne passa. Na encarnação, o Filho de Deus tornou-se carne. Não significa que ele deixou de ser Deus, né? Também, quando ele se fez carne, ele passou realmente a ser um membro da raça humana. Jesus realmente foi um homem como eu e você. De fato, ele foi uma pessoa como eu e você. Porque quando ele foi gerado dentro de Maria, ele não foi concebido, não teve nenhuma concorrência humana ali, mas ele herdou de Maria a carne. Se é que a gente pode dizer, ele herdou de Maria, a herança de Maria para Cristo foi a carne. Ele nasceu de fato, de verdade. Foi formado um corpo ali. Um ser humano nasceu ali no ventre da mãe. E Mateus, e aí outra coisa que eu gosto de pensar, que quando Cristo foi encarnado, a gente precisa ter, ou pelo menos pensar um pouco nisso, é que as 3 pessoas da Trindade participaram dessa encarnação de Cristo. Todos 3 estavam presentes ali. O próprio Cristo, porque se encarnou, o Espírito Santo, quando gerou Jesus, e Deus, porque enviou o seu Filho. Se não, vejamos, quer ver Mateus capítulo 1, versículo 20. O pastor vai projetar para a gente ali. Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José aí estava pensando em abandonar Maria. Vocês lembram, vocês conhecem a história? Quando ele soube que ela estava grávida, ele teve dúvidas, né? Ele não falou com ninguém, não a envergonhou diante de ninguém, mas ele pensou em abandonar Maria. E quando ele estava com isso em mente, o anjo veio e falou com ele: olha, não temas recebê-la por tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus.
Então, o Espírito Santo participou ativamente da encarnação de Cristo. Romanos 8:3, a gente até acabou de ler, né? Que o Senhor enviou Jesus, nascido carne, foi feito carne. O próprio Deus enviou o seu Filho. E João 1:14, a gente também leu aqui, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tem um texto, eu não anotei ele aqui, que o próprio Cristo fala: eu desci do céu. Ele veio. Então, as três pessoas participaram de uma forma ativa desse momento da encarnação e do nascimento de Cristo. Todos os três estavam ali. O Espírito Santo gerando a pessoa de Jesus, Deus Pai que o enviou e o Cristo, o próprio Cristo que veio, que se entregou por nós. Em relação à obra do nascimento de Cristo, a gente precisa olhar para o Espírito Santo, ele operando de duas formas bem sinérgicas ali. A primeira, ele operou na concepção, a gente acabou de ver. Ele gerou Jesus no ventre de Maria. E segundo, ele santificou a natureza humana de Cristo. O Espírito Santo, enquanto Jesus ia crescendo, ia se formando, o Espírito Santo santificou aquela natureza para que ele não fosse poluído pelo pecado. Porque o que de fato em nós é contaminado pelo pecado é a nossa alma. O pecado está enraizado em nós, é na alma. E Cristo foi, pelo Espírito Santo, protegido de ser contaminado pelo pecado. Dessa forma com que eu e você fomos. Ele nasceu como homem, viveu como homem, mas não teve a contaminação do pecado. Nem mesmo na sua concepção. Davi, quando fala, né, em pecado me concebeu minha mãe, Cristo não foi assim. Foi o próprio Deus. Por isso, Cristo também é chamado Filho de Deus. Porque foi o próprio Deus quem o gerou. Ainda sobre a encarnação, Jesus, ele se deu voluntariamente. O capítulo 2 de Filipenses, 2, de 5 a 8, a gente vai dar uma passeada agora nesses versículos. Filipenses 2, de 5 a 8. No versículo 6 de Filipenses, Jesus, aqui nos é informado que Jesus abriu mão voluntariamente de seus direitos. Filipenses 2, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, na figura de um homem, na figura humana, aquele homem que podia andar, que podia ser tocado, que falava, que era ouvido, que sentia fome, que sentia frio, sede, ele também era Deus. Mas em momento nenhum, ele usurpou de ser Deus para fazer nada do que ele fez. E aí, muitas vezes, quando a gente está diante de alguma situação, ou quando a gente erra, quando a gente peca, né, e a gente fala assim, poxa, mas e se eu olhar para Jesus, não fez isso? Ah, mas Jesus era Jesus. Ou então a gente fala, Jesus era Deus. Mas em momento nenhum, ele usurpou dessa natureza divina para fazer o que ele fez. Tudo que ele fez como homem. Fez como na carne. Foi até no final. Foi o homem, foi Jesus Cristo. Quando Pedro fala, né, que há um só Deus, ele fala que há um só mediador entre Deus e os homens. E ele fala, Jesus Cristo, homem. É esse homem que está lá nos céus, revestido de um corpo de glória. E teremos um corpo semelhante ao dele. Também nos é garantido isso, né? E aqui Jesus fala, ele subsistindo, descreve aquilo que é essencial. Subsistindo em forma de Deus. Ele era o próprio Deus dentro daquele corpo, dentro daquelas dificuldades, dentro de tudo que ele passou, mas em nenhum momento ele usurpou disso. Na verdade, ele resolveu se esvaziar. Se esvaziou de si mesmo. Deixou voluntariamente os seus direitos, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha direito e poder para fazer. A segunda coisa que ele fez foi se esvaziar. Ele se esvaziou de si mesmo, ele derramou, ele deixou fluir a sua natureza divina, ele deixou de lado, ele se derramou de fato. Cristo renunciou à sua relação favorável à lei divina. Né? Ele era Deus, ele era o próprio legislador. Ele renunciou também às suas riquezas, dono do mundo.
Senhor do ouro e da prata, dono de tudo, criou todas as coisas, tudo subsiste nele. Ele renunciou à sua glória e ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Até na cruz, né? Se você é o Filho de Deus, então desce daí. Ele poderia tê-lo feito, mas ainda assim ele não fez. Jesus também serviu. No versículo 7 de Filipenses capítulo 2, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus se fez servo. E não qualquer servo. Ele serviu de fato até o final. Quando ele lava os pés dos seus discípulos, é a forma mais... Eu acho que naquele tempo a forma mais baixa que tinha de servo é aquilo que Jesus fez. Lavar os pés do seu discípulo. Imagina só, naquele tempo as pessoas andavam, a maioria de sandália, aquela terra, aquele chão todo, caminhavam longas distâncias, e quando chegava em casa tinha ali um serviçal. O mais baixo dos serviçais era que lavava os pés das pessoas que entravam ali, dos visitantes ou do próprio senhor da casa, do dono da casa. E Jesus fez isso com seus discípulos. E ele mesmo falou: eu fiz para dar exemplo. Foi como exemplo. Imagina só, o verbo, aquele que estava com Deus na criação de tudo, o que fez, o que criou todas as coisas, que criou a lei, que criou o homem, que criou a mim e a você, que habita em nós, que fez tudo por nós. Ele vem e se faz servo. Se deixa toda a sua glória, se esvazia de si mesmo e serve. Serve da forma mais profunda que a gente pode enxergar. Foi assim que ele nos serviu. Foi assim que ele fez. O segundo estágio de sofrimento de Cristo, o primeiro foi a encarnação, o segundo é do sofrimento. E conhecemos os sofrimentos de Cristo. Quando se fala da paixão de Cristo, desde a prisão dele ali no Getsêmani até a crucificação, fica muito claro para a gente o sofrimento de Jesus. Isso salta aos olhos, é difícil parar para pensar nessas coisas e não ter uma certa vontade de chorar. Quando alguém vê aquele filme lá, A Paixão de Cristo, a gente que sabe que aquilo foi por nós, que sente que aquilo foi por nós, que testifica que aquilo foi por nós, muito dificilmente a gente vê aquele filme sem se contorcer. Mas os sofrimentos de Cristo vão muito além daquilo. Vai muito além daquilo. Imagina, a Bíblia nos informa que Deus não suporta o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Agora imagina o ser divino, aquele que é igual a Deus, que tanto que ele fala, quem me vê a mim vê ao Pai, aquele que era igual a Deus em essência, em poder, em autoridade, se faz carne e habita no mundo cheio de pecados. Imagina quanto sofrimento Jesus não teve desde a sua infância. O quanto que aquilo não atingia, quanto que aquilo não atacava. As pessoas duvidando dele, a própria família o taxando de louco. Desde pequeno, foi ali aquele infanticídio, né, de Herodes. Teve que sair fugido, correndo. As investidas de Satanás sobre a vida de Cristo. A gente vê ali, quando ele jejuou 40 dias. Mas será que foi só ali que ele foi tentado? Ele era 100% homem. Você que é adolescente, que tem seus problemas hormonais aí, Cristo passou por isso. Sem pecar. Agora imagina isso, a angústia desse ser. Ele era puro. Deus, sem pecado. E veio passar por tudo isso.
Ele passou por tudo isso. Os desejos que eu e você temos, as tentações que eu e você sofremos, fome, sede, medo, tudo isso Cristo passou. Por tudo isso ele passou. E a gente enxerga, a gente não consegue perceber esse sofrimento tão grande, porque a gente passa por essas coisas, nós devemos isso, nós precisamos, nós temos obrigação de passar por isso. Ele não. Ele resolveu, porque amou a mim e amou a você. Ele conhece todas as nossas tentações, ele conhece todas as nossas dificuldades, porque ele veio como um de nós. Ele andou como um de nós e não pecou. E não foi como Deus que ele não pecou. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. Foi como homem. Foi como homem. Sem. Acho que maiores, né? Teve um momento que para mim é o auge do sofrimento, quando ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? O terceiro estágio aí do sofrimento de Cristo, a morte dele. A morte do Senhor. E aqui a gente, claro, fala de morte física, né, da morte do corpo, da parte humana de Cristo, que morreu. E a forma com que essa morte se deu é demasiadamente importante para nós. Porque Jesus, ele morreu em função de um julgamento. Ele foi julgado pelo maior tribunal da época, que era o tribunal romano. A maior autoridade que se tinha na época foi a autoridade que julgou Jesus. Foi levado até eles, foi julgado, condenado. E Jesus poderia ter morrido decapitado, apedrejado, de qualquer outra forma. Mas a pior maneira que havia de morrer foi a que Cristo sofreu. Ele precisava ser contado com os malfeitores. Ele foi feito maldição no meu e no seu lugar. Tinha que ser um tribunal, aquele que representava a lei da época, para condenar Jesus. Porque quando ele voltar, quem vai ser juiz é ele. Ele é quem vai ser o soberano. Ele é quem vai ser o maior. Ele é quem vai estar no comando. Mas ele foi condenado sem dever. Quando ele foi esbofeteado por um dos soldados ali, ele perguntou: o que eu te fiz? Se eu te fiz alguma coisa, então por que você me bate? Eu não te fiz nada. Né? E outra coisa da morte de Cristo, quando ele foi pendurado no madeiro. Aquilo também, ele foi condenado no tribunal humano da pior maneira possível. A pior pena que tinha era a que Cristo recebeu. Não tinha uma pena maior, porque senão certamente ele teria recebido essa pena. Foi aquela morte de cruz, e é horrível. Tem um relato de um médico norte-americano, se eu não me engano, que fala da agonia da morte de Jesus na cruz. Quantas dores que foram. Até o ato, cada palavra, ele falou 7 vezes na cruz. Cada palavra, cada ato de proferir uma palavra daquela era algo sobrenatural, sobre-humano. Um esforço sobre-humano que ele tinha que fazer para falar cada palavra daquela. Deuteronômio 21, 23 nos fala também de algo ainda terrível que Cristo enfrentou por mim e por você. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Aí quando for projetado, alguém pode ler, por favor? Olha só, o
próprio Deus considerava maldito aquele que era pendurado no madeiro. Aquele que era empalado, como se dizia, né? E Jesus foi para a cruz, foi para o madeiro, se fez maldito de Deus. Gálatas 3:13 também nos traz essa informação. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Paulo faz referência ao texto de Deuteronômio lido anteriormente para falar que Cristo, ele mesmo se fez maldição por nós. Por nós. E a gente muitas vezes olha para a gente mesmo. Será que a gente merecia tudo isso? Cristo se esvaziou e se humilhou. Quando se fez homem, quando se fez servo, quando suportou a morte. E essa morte de cruz, né, ela tinha pelo menos 3 características ali. Era dolorosa demais. Era ultrajante, era vergonhoso. Imagina para um familiar de alguém que morria pendurado na cruz. Era o pior das mortes. Era escárnio, né? Era colocado ali para que todos vissem. Imagina só. E maldita, como foi dito ali. Né? Cristo foi para a cruz por amor. Não foi outro motivo, não foi outra razão, não foi outro desejo que Cristo teve de ir para a cruz, senão por amor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu pelo meu e pelo seu pecado. Porque ele não tinha pecado, ele não tinha dívida, ele não tinha o que pagar. Como eu disse, para mim, os sofrimentos de Cristo terminavam na cruz. Para mim, ali era o final dos estágios do sofrimento de Jesus. Eu pensava assim até que me foi dada essa oportunidade de trazer esse estudo para os irmãos. Mas vai além. O sepultamento é um estado de humilhação de Jesus. A volta do homem ao pó da terra não foi uma maldição que Deus lançou sobre o homem? Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até o ir para a cova, o ser sepultado, o ser enterrado, era humilhação para o nosso Senhor. Ele não tinha pecado, ele não tinha mérito, não merecia a morte, mas ele morreu para que nós tivéssemos vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu, mas não se manteve morto. A sepultura não o trancou, não o travou, não o prendeu. Ele ressuscitou. Está vivo, à direita de Deus, reinando, soberano, intercedendo por mim e por você, ainda hoje. Então, para mim, era o estágio de Jesus tinha acabado ali na cruz, mas acabou ali os estágios de sofrimentos ativos, vamos dizer assim, né? Algumas passagens da Bíblia nos mostram que permanecer na sepultura era também uma humilhação. Salmo 16, 10 nos fala: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aquela corrupção ali está falando de corroer mesmo, de decomposição. E Cristo não passou por isso, né? Atos capítulo 2, do versículo 26 ao 32.
Eu vou ler aqui o texto para os irmãos, que é meio comprido. Atos 2, do 26 ao 32. Estava marcado aqui. Diz assim o texto: Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousa em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. O Salmo, que diz que teu servo não experimentará corrupção, um salmo de Davi. E no livro de Atos, Lucas faz essa referência a esse texto. Que o corpo de Cristo não experimentou a corrupção, não foi deixado ali. E fala que Davi, a sepultura de Davi, ainda se encontra no nosso meio até hoje. O próprio estar sepultado é um ato de humilhação. Para mim e para você, não. O salário do pecado é a morte. Nós herdamos a natureza de Adão e por isso merecemos isso, passaremos por isso. Mas graças a Cristo, graças a tudo que Ele fez, não permaneceremos assim. Teremos um corpo igual, semelhante ao de Cristo. O pecador é apresentado como sendo sepultado em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, declaramos a nossa fé nele, somos batizados, é como se nós estivéssemos sepultando a nossa velha natureza, deixando ali o nosso velho homem, deixando ali a nossa natureza pecaminosa. Quando a gente resolve, quando somos alcançados pela graça de Cristo e professamos o nome dele, dizemos que somos cristãos, isso que é Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Se alguém puder encontrar e ler aí para a gente, fala disso, dessa natureza humana que nós devemos sepultar. 6, de 1 a 6. Já estou crucificado com Cristo. Não é assim que Paulo fala? E agora vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos está falando exatamente isso. Todo aquele que é batizado em Cristo Jesus, sepulta sua velha natureza. Se nós, que somos homens, sepultar a nossa velha natureza deixar algo ruim para trás, então o próprio Cristo estar na sepultura era um estado de humilhação. Para o próprio Jesus estar ali, era um estado de humilhação. E a gente deve, todo dia, lutar para que, de fato, a nossa velha natureza
morra, seja deixada de lado. E o último estágio da humilhação de Cristo é a descida ao Hades. Para os cristãos reformados, para nós, que somos presbiterianos aí, que acreditamos na doutrina reformada, essa ideia de Cristo descer ao Hades é simbólica, não é literal. Não é que Cristo de fato foi ali, desceu de fato ao Hades. Tem algumas igrejas, que falam, algumas religiões aí, algumas pessoas que dizem que Cristo não só desceu ao Hades, como também pregou até para os demônios, Então, mas isso é simbólico, a ideia de ir ao Hades não é de fato literal. A ideia aqui que essa escritura quer passar é que Cristo sofreu tanto, o sofrimento foi tão denso, foi uma agrura tão profunda que é como se ele tivesse descido ao Hades. Aquilo doeu tanto, aquilo foi tão severo, foi tão profundo, que dava a ideia de Cristo ter descido ao inferno. Porque foi o inferno dele. Para ele foi. O próprio Deus o abandonou, o próprio Deus deixou Jesus. Não quer dizer que ele foi de fato ao Hades ali. A própria Bíblia, em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Olha lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte, não tem mais nada, é juízo. Morreu? Está direto com o Pai lá, é acertar as contas com o Criador. Então, se a própria Bíblia nos informa que aquele que morre já não pode fazer mais nada, morreu, por que Cristo seria diferente? Ele não morreu homem? E depois também, Lucas, naquela parábola, lembra do rico e Lázaro? Que um morre e vai para o inferno, o outro morre e vai para o céu. E chega ali, um ainda consegue ver o outro, e o rico fala lá que manda pregar para os meus irmãos e tal. Aí Abraão fala que ele tem um abismo muito grande, o daqui não pode passar para lá, e o de lá não pode passar para cá. Não tem jeito. O que está lá no Hades, o que está lá no inferno, fica no inferno. O que está no céu, fica no céu. Não tem como mudar de estado. Não tem um elevador ali, Como diz as piadas por aí. Não tem um jeito de subir e descer. Então, qual que é a finalidade? Então, Cristo desceria, se fosse literal, Cristo desceria no inferno. Para quê? Para pregar para os demônios? Será que algum iria converter? Jesus não foi, eu acredito nisso, que não foi de fato literal, mas foi um sofrimento tão profundo, foi tão grande, que foi como se ele tivesse ido ali, descido ao inferno. William Hendrickson afirma que só há uma área em que Cristo não é exemplo para nós. Só tem um jeito, só tem uma área que nós não conseguimos imitar Jesus. E é justamente nessa área, neste sofrimento. Nós não podemos imitar Cristo nesse sofrimento, porque nós não poderíamos fazer o que ele fez, morrer para nos salvar. Eu, morrendo, não poderia salvar meu filho, salvar minha esposa, ninguém. Sofro o que sofro porque eu mereço sofrer. Nenhum de nós tem a capacidade de imitar esse sofrimento de Cristo, porque nenhum de nós é semelhante a ele, limpo, puro, sem pecado. Mas os ensinos que Cristo deixou, que esse estado de sofrimento, que esse estado de renúncia, de abrir mão do seu ser tão perfeito, isso a gente pode copiar. Esse sentimento de autorrenúncia, de se esvaziar, de deixar você mesmo de lado em detrimento a outro, isso a gente pode fazer. Mais do que poder fazer, nós temos a obrigação de fazê-lo. Jesus nos informa que esse é o seu verdadeiro discípulo.
aquele que, como ele, ama, sem esperar nada em troca, aquele que ama de fato e de verdade, aquele que tem prazer na comunhão, aquele que abre mão dos seus direitos, muitas vezes, e tem sido cada vez mais difícil esse tipo de pessoa. Cada vez mais, até mesmo dentro de casa, entre marido e mulher. Quão difícil tem sido nesses dias. A pessoa abre mão, muitas vezes, do seu direito para que a situação se alinhe, para que aquilo se contorne, para que aquilo chegue a uma solução. E a gente deve, não, a gente pode, não, a gente deve fazer como Cristo fez. O próprio ato de lavar os pés, ele não falou que foi para deixar exemplo? O Rei dos Reis, o maior de todos, o soberano, Deus, se fez homem, se esvaziou da sua glória, foi humilde, lavou os pés do discípulo e falou: eu deixo isso como exemplo. E muitas vezes, alguém pisa no calo e a gente quer devolver na mesma medida, quem sabe até um pouco mais. Quantas vezes a gente não dá lugar à ira, quantas vezes a gente não tem um sentimento de justiça, a gente quer levar até o final, a gente quer poder fazer. Imagina se nós tivéssemos o poder que Cristo tinha. Hoje, uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais, com a condição financeira um pouco melhor, humilha os outros. Aconteceu recentemente, aí bateu um desembargador lá na Prudente de Moraes, alguém lembra disso aí? Bateu um carro lá, um carro famoso lá, um carrão, e ainda brigou com o pessoal, ainda que tinha batido lá, e falou que para ele não tinha problema porque ele tinha dinheiro. Se as pessoas, porque tem alguma coisa passageira, porque vai acabar, gente, e um homem já de 70 e tantos anos, já está com a vida ali a caminho do fim, e pensando dessa forma, se agarrando a essa forma, ao dinheiro, ao poder. A gente vê o tempo todo aí pessoas, que têm poder, que têm posição, a própria corrupção na política. E a gente pergunta, o cara ganha 30 e tantos mil reais por mês, mas auxílio isso, auxílio aquilo, um salário de 70 mil reais todo mês na conta dele, sem gastar com nada. E para que ele tem que roubar milhões? Homens, mulheres, já com 60, 70 anos de idade, se agarrando a essas coisas, tudo passageiro, tudo vai ficar, tudo vai passar. E pior, tem alguns de nós que nem rico é, e acha que tem tanto mais poder, e não quer abrir mão. Que a gente possa aprender com o nosso Senhor. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E a gente, será que, pelo menos por ele, a gente tem desejado morrer? Como foi dito aqui, aquele que é batizado em Cristo, morreu para o pecado. Será que de fato nós temos morrido para o pecado? Domingo o pastor pregou aqui e foi maravilhoso ouvir aquela pregação. Foi doloroso. Doeu um bocadinho. Um monte de chicotada que a gente levou. Mas que coisa linda, que momento que a gente estava precisando de ouvir isso. Será que a gente tem abandonado o pecado? Temos sepultado o velho homem? Será que o velho Walter ainda vive? Porque Cristo se esvaziou. Cristo se humilhou. Deixou a sua glória. E foi por amor. Por amor a mim e a você. E se por mais nada, por amor a Ele, que a gente se esforce nessa luta diária contra o pecado. Termino aqui, meus irmãos, esse estudo nos estados de humilhação do nosso Senhor. Ele nasceu, se fez homem, ele sofreu, ele morreu, ele se sacrificou, ele foi sepultado,
E as agruras que ele sofreu foram tantas que foi como se ele tivesse ido ao inferno. E ele fez tudo isso por mim e por você. E muitas vezes a gente não quer nem mesmo abrir mão de um programa de TV para ouvir falar dele, para estar perto dele. A cama quente nos atrai mais do que a comunhão dos santos. O desejo de algo material toma muito mais o nosso tempo do que o desejo pela vida eterna. Conhecemos tanto, estudamos tanto, fazemos tanto, batalhamos tanto por aquilo que vai passar. Porque vai passar. Todas as coisas passarão. Mas dessa lei, nenhum tio passará. Pediu o presbítero Paulo que ore por nós, encerrando o nosso estudo aí nessa noite.